Fala galera, estamos no ar, segundo episódio do Catimba Podcast. Obrigado por quem está acompanhando o nosso trabalho. Hoje um tema importantíssimo. Vamos falar sobre saúde mental no futebol. Quando a gente pensa na vida de jogador, treinador e todas as pessoas diretamente envolvidas com esse esporte que a gente ama tanto, a gente logo pensa em contas bancárias milionárias, privilégios na vida e todas as coisas boas. Mas também é hora de parar para pensar no outro lado da moeda, como a pressão causada pela torcida que ama tanto esse esporte, o seu clube do coração, como todas as outras coisas que inseridas nesse esporte dificultam, atrapalham e podem ser muito prejudiciais para a saúde mental dos jogadores e também de todos os outros envolvidos. Para me acompanhar nesse tema complicado, mas necessário de se conversar, Anuar Sayed, meu parceiro de bancada virtual. Boa noite, Anuar. Fala, Lucas, um prazer estar aqui novamente. Hoje mais um tema importante, né? A gente segue com esse nosso compromisso de se aprofundar no mundo do futebol. E o debate de hoje é mais para a gente refletir, né, sobre o quanto a gente acaba desumanizando os profissionais do esporte, né? Quando a gente coloca como robôs, super-heróis. A gente quer mostrar hoje também como que a gente ignora o lado humano dos atletas. Pois é, e com a gente nessa, dois convidados especiais. Vou começar pelas mulheres. Vou apresentar para vocês Laís Yuri, psicóloga do time profissional do Ituano, time gigantesco aqui. Quem é do interior de São Paulo conhece muito bem o Ituano. Boa noite, Laís. Obrigado, primeiramente, por conversar com a gente aqui no Catimba Podcast. Obrigada, Lucas, Anuar, obrigada pelo convite. É um prazer falar desse tema que é tão importante e, como vocês falaram, muitas vezes é esquecido, né? Esse lado humano, essa questão da saúde emocional e mental dos atletas. Valeu, Laís. A gente tem também a presença super especial do Nilmar, ex-atacante com passagens marcantes pelo Internacional e Corinthians, além de ter atuado no futebol europeu e árabe. O Nilmar também vestiu as cores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 e seu último clube foi o Santos, mas a passagem acabou sendo interrompida depois de um diagnóstico de depressão. Nilmar, obrigado pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui, viu? Valeu, boa noite, que é isso, Anuar. Um abraço aí para participar, um abraço ao Lucas, a Laís. Vai ser legal bater esse papo aí com vocês e a gente tocar nesse assunto tão importante e pouco falado, né, no esporte. E é bacana estar aqui participando. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Bom, como disse mesmo o Nilmar, né, um pouco falado, às vezes, esse assunto importante, importante dentro de campo, né, para o rendimento dos atletas, tanto quanto a questão física também. Bom, vou começar com uma pergunta para os dois, começando por você, Laís, mas para os dois responderem também para a gente. Eu queria entender de vocês, mais inseridos do que nós, amantes de futebol no mundo propriamente, como vocês sentem que os clubes, as federações, os jogadores, os treinadores, todo esse mundo, a imprensa, todo esse mundo que está no dia a dia do futebol, podemos assim dizer, como esse tipo de pessoa, como essas pessoas realmente atuam nessa questão da saúde mental, né? Como vocês enxergam isso atualmente no futebol, mas também como vocês acreditam que isso possa ser feito de alguma maneira melhor, claro, caso acreditam que isso possa ser de uma maneira melhor. Então, para entender um pouquinho, começando por você, Laís, como você acredita que todas essas pessoas inseridas no mundo do futebol, que a gente está aqui para conversar, atuam de fato para ajudar ou atrapalhar, enfim, como atuam e impactam a saúde mental dos atletas? Bom, Lucas, eu acho que toda vez que eu falar sobre saúde mental dos jogadores, eu penso muito que é um reflexo da nossa sociedade. Então, hoje ainda, a doença psiquiátrica, os transtornos psiquiátricos são vistos de uma maneira preconceituosa, essas pessoas sofrem preconceito na sociedade, né? Então, o que acontece? Então, elas são evitadas, então a pessoa não está legal e ela evita a todo custo a chegar a ter que ir no médico, enfim, e a partir disso se cria um estigma dessa pessoa, que essa pessoa diagnosticada, né? Então, no esporte, especialmente no futebol, é a mesma coisa, né? Então, eu vejo como uma batalha muito grande, já melhorou muito, e com a pandemia eu entendo que houve uma melhora no entendimento que seja de saúde mental,
mas a gente ainda trava uma batalha muito grande frente ao preconceito, frente ao estigma que os atletas têm com esses transtornos, com as doenças psiquiátricas, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho, muitos clubes profissionais têm psicólogos, então acho que para mim isso é um avanço. A CBF impôs como condição para o selo de clube formador para os times de base que tenham o psicólogo, então nesse sentido a gente caminhou, mas ainda eu acho que há um caminho que eu acho que o Nilmar vai poder falar melhor que eu a ser percorrido pelos clubes nesse cuidado com o atleta. Então, a Laís foi muito nítido, esclarecedor, né, esse comentário dela na questão do preconceito, né, que a gente... Nós, atletas profissionais de alto nível, homens, aquela coisa machista que a gente cresce com aquilo, eu particularmente pude sentir na pele, e também tive do outro lado no início também de ver pessoas passando por a situação que eu passei no futuro, e eu julgava, acho que esse julgamento totalmente errado que acontece até hoje. Os clubes estão evoluindo bastante, eu felizmente joguei só em clubes grandes e os clubes proporcionavam profissionais capacitados na área de psicologia, de psiquiatria, então a gente tinha esse suporte, mas ao mesmo tempo era muito pouco procurado, porque a gente é muito visto como os super-heróis, né? Aquele famoso do dinheiro, da grana, esquece um pouco a parte humana. E o próprio clube também, né? Como lida com muitos jogadores, acaba deixando um pouco de lado e fica muito nítido, assim, acho que os problemas que acontecem, às vezes as pessoas nem sabem o que é. E eu, como senti no final da minha carreira ter passado por isso, vejo que tem uma evolução muito grande ainda a seguir, principalmente aqui no nosso futebol brasileiro, porque ainda tem na sociedade um preconceito, ainda o jogador de futebol dos clubes grandes, por ganhar muito dinheiro, coloque uma barreira em cima disso, que eu mesmo pensava muito quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de como eu posso sentir isso, tendo uma família, tendo dinheiro, tendo jogado em seleção brasileira. Eu mesmo fui preconceituoso com a doença no início e depois acabei procurando um profissional capacitado para me ajudar. Então, acho que é isso, a gente está caminhando bem, acho que a pandemia, isso foi fundamental, todos aí, acredito que tem pessoas próximas que vêm passando por algum tipo de situação psíquica, né? Então, está sendo um pouco mais entendível, assim, né, nesses últimos tempos, vamos dizer assim. Mas a gente tem uma caminhada muito longa ainda e o esporte de alto rendimento precisa muito desse acompanhamento, né? Acho que isso é fundamental a gente entender e saber. O Nilmar falou um ponto importante, né? Porque muitas vezes nos clubes o psicólogo é pouco procurado por N motivos, por ainda ter aquela crença de psicólogo é coisa para louco, é coisa para problemático, então eu não vou porque eu não quero me expor no clube, ou mesmo uma situação assim, o que essa psicóloga vai falar para o gerente de futebol, para o treinador sobre mim? Então, eles muitas vezes evitam essa procura, mesmo sentindo que tem alguma coisa que não está legal. Então, o que acontece muitas vezes, né? O psicólogo tem esse desafio de tentar tirar esse estigma, essa crença desses atletas. E isso é um trabalho de longo prazo, né? Eu estou há 5 anos no Ituano, mas a cada temporada com jogadores novos, eu tenho esse desafio de mostrar para ele que eu não estou lá para ficar fazendo leve trás para treinador, que eu não estou lá que eu estou lá para ajudá-lo, né? Seja dentro de campo ou fora de campo. Então, é um desafio da nossa área. Ô Laís, eu tenho uma curiosidade de como funciona a sua rotina, né? Você falou que acontece, às vezes, dos jogadores não quererem procurar o psicólogo. Como que é isso? Você só tem consulta com os jogadores quando eles vão atrás? É algo que tem uma rotina? Como que funciona a sua rotina dentro do Ituano? Eu, na verdade, tentei criar ao longo desses anos uma situação onde que eles pudessem ter esta confiança em mim. Então, todo mundo que chega no Ituano no profissional passa por uma entrevista inicial, essa é obrigatória, e depois dessa entrevista, obviamente, fica a cargo dele me procurar, ou eu mesmo, ao longo do tempo, conforme a intimidade que a gente cria no dia a dia, eu procuro.
né? E aí a gente vai fazendo essa troca. Então, eles passam por algumas avaliações psicológicas, eu faço essa entrevista inicial, e aí ele entra no processo ali do clube do dia a dia, e conforme o treinador, a comissão técnica sente que eu preciso procurar esse atleta, ou eu mesmo observo no treino, no jogo, que ele precisa de uma ajuda, eu vou chegando perto, eu vou conversando, eu vou propiciando uma situação para que ele me procure. Né? E aí, dentro disso, pode ter atividade coletiva, uma série de atividades, mas a principal dessa é esse meu approach individual com cada um. E a partir da confiança que eles vão trazendo do dia a dia, aí eles me procuram. Puxa, Laís, não fui bem no jogo. Laís faz tanto atacante, faz tantos jogos que eu não faço gol. Puxa, a bola não entra. Então começam a vir uma série de crenças que a gente vai ajudá-lo na medida do possível, né? Então, através desse relacionamento, por isso que o psicólogo tem que estar no dia a dia do clube, que não dá para vir uma vez ali, fazer uma palestra e achar que está tudo bem. Ele tem que estar no dia a dia para criar esse vínculo de confiança com o atleta. Bom, uma pergunta agora para você, Nilmar. A gente sabe, e a gente escuta em todo lugar, né? Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, a gente não trabalha de verdade, né? A gente está ali numa rotina e a gente acaba gostando. E a gente sabe que quem joga a bola ama o que faz, vive aquilo. E eu queria entender de você, como jogador, como alguém que passou por isso, como você acredita que um período de lesão, por exemplo, um período de afastamento dos gramados, até muitas vezes até dos treinos coletivos, você acaba tendo que treinar separado, longe dos companheiros. Eu queria saber se você acha que esse período de lesão, você acha que chegou a enfrentar, principalmente no começo da carreira, algumas lesões, como você acredita que esse momento de lesão, em que você está impossibilitado ali por uma questão física, de fazer o que ama, de estar dentro de campo, estar jogando perto da torcida, perto dos companheiros, como você acha que isso pode impactar em algum momento a saúde mental dos atletas? Então, bem lembrado, Lucas. Eu, no meu início, eu tive, no total da minha carreira, 4 lesões, mas 2 lesões muito sérias, foram cirurgias no joelho, né, com 20, 21 anos, na época do Corinthians, né, no melhor momento da minha carreira. Eu vivi isso, né, e sem dúvida nenhuma, a lesão é um dos fatores que possa levar você a ter um problema mental. Automaticamente você está acostumado a jogar todos os dias, você fica fora de um jogo por lesão, mas você já fica triste, né, e por um tempo, como eu fiquei de 6 meses, depois outra lesão logo em seguida de 1 ano, eu me senti muito para baixo, assim. Mas naquele momento, eu hoje vendo, né, tudo que eu passei, com um momento de depressão, não chegou nem perto, mas acredito que isso aí, sem dúvida, desencadeia também e possa ter sido um dos fatores que eu venho carregando também durante toda a minha trajetória, né, que foi estigmatizado sempre um jogador que teve muitas lesões, perdi muitos jogos também, então acho que isso aí é aquela coisa, aquele ditado, o copo vai enchendo e chega um momento que explode, foi o que aconteceu comigo, mas sem dúvida nenhuma você está fora de fazer o que você mais gosta no melhor momento da tua carreira, qual foi no meu caso, foi um momento triste para mim, mas eu tive muito apoio da minha família, acompanhamento de profissionais na época também, porque era apenas o início da minha carreira, e acho que a gente que joga um esporte de alto rendimento, a gente convive diariamente com isso, e acho que o maior problema é que a gente acaba achando meio que normal, você tá muito para baixo um dia, no outro dia muito eufórico, e a gente acaba ficando meio no automático, né? E chega um momento que eu costumo dizer que a chave vira, foi o que aconteceu comigo, acabei indo parar em hospital e vários sintomas que eu senti, assim, de afetar até minha saúde mesmo, para poder entender que eu estava tendo um problema psicológico. Eu vou pegar um gancho do que você falou, que é uma pergunta que vale para os dois. Você falou da questão que você passou no início da carreira, né, das lesões, e como isso pode ter desencadeado também no futuro. Eu queria saber se você teve, nas categorias de base, um acompanhamento psicológico, estender para a Laís também, qual a importância de ter esse acompanhamento desde que é garoto, antes de ser profissional, antes de já virar famoso, qual que é a importância de ter esse acompanhamento na base, começando aí do Nilmar? Então, Ana, eu comecei no Matsubara, né, um clube muito pequeno, lá não tinha esse acesso, mas eu tinha apenas 13 anos, mas quando eu vim para cá, para o Sul, para o Inter, né, ali em 99, 2000, eu já cheguei num clube grande, né, então na época já existia psicólogo, mas era mais aquela coisa de vir psicólogo ao clube, dar palestras, conversar, assistente social e tudo mais.
Então a gente sempre tem um acompanhamento, né? Eu falo assim, clube grande sempre, porque a gente sabe que a maioria dos jogadores não joga em clubes com essa estrutura que eu joguei, que eu tive necessidade de jogar. Mas eu sempre tive esse acompanhamento. Mas nunca fui aquele jogador de procurar. Eu sempre tive muito próximo da minha família também, então eu sempre fui muito centrado assim no que, e nunca eu tinha o que a maioria dos jogadores hoje tem, né? Aquela coisa de achar que tá tudo bem, achar que é não futilidade, mas uma coisa que não vai me acrescentar nada, para ser sincero. O jogador de futebol, quando tinha palestra de psicólogo, a gente saía, a gente sabe como que é o jogador de futebol, né? Não encarava uma coisa que hoje a gente tem acesso a tudo. Na época não tinha acesso, né? 99, 2000, a doença não era o que é hoje. Mas eu sempre tive conhecimento, mas nada se passa no que eu vivi, né? Agora no final da minha carreira. Mas sempre tive acompanhamento, sim, e é fundamental, importante, principalmente na formação do atleta, né? Porque a gente já cresce com muita pressão da família por ser jogador de futebol, e depois daquela cobrança de você abandonar os estudos e estar dedicado somente ao futebol, e a oportunidade da vida, a oportunidade de tudo, da família, o que tem em torno de você. Então você vem carregando uma responsabilidade muito grande, né, nas costas, que acaba chegando um momento que algum jogador ou outro acaba acontecendo o que aconteceu comigo, e alguns você nem acaba nem sabendo o que aconteceu, mas já passou por momentos parecidos, que foi no meu caso, que muitos jogadores já me ligaram, falaram comigo, treinadores também sofrem bastante com isso. Mas o mais importante é reconhecer e procurar um profissional da saúde, acho que foi o que mais me ajudou, assim. Laís? Acho que o Nilmar falou um ponto muito importante, que eu acho que faz parte desse preconceito contra o trabalho do psicólogo nos clubes, que é essa atuação do psicólogo, né? Ele entender até que ponto, assim, puxa, o que fica, né? Eu vou conversar com os jogadores. Se você já passou por algum trabalho de psicologia nos clubes, os jogadores veem, teve uma psicóloga que uma vez lá no tal time fez umas brincadeirinhas com a gente, e é isso. E fica nisso. Então, as dinâmicas de equipe, elas passam, se a gente não tiver cuidado com a forma como a gente conduz esses trabalhos, elas viram chacota. E aí o entendimento dele é que a psicologia então é besteira. Então eu entendo muito o Nilmar, porque esse é o grande desafio do psicólogo no esporte. Como ele pode ser olhado através das suas atividades ou atendimentos individuais, de forma que realmente agregue valor à vida desse jogador, né? Então é um cuidado que eu sempre tenho lá no clube, tanto que as palestras elas são super raras, elas só são quando precisa de um ponto bem específico, e graças a Deus sempre saíram bem sucedidas, por conta desse cuidado, né? Onde, até que ponto eu posso chegar para não virar chacota, para que seja efetivo, para que eles entendam e eu tenha, né? Eu tenha essa credibilidade frente aos jogadores, né? E o trabalho nas categorias de base, então, Anuar, é muito importante, porque o atleta vem para a gente numa idade que o cérebro dele não se formou. Então, para a gente entender, o cérebro de um ser humano, ele termina de se formar depois dos 20, 22 anos. A personalidade também vem mais ou menos nessa faixa etária. Então, o atleta vem com a gente com 14, hoje em dia com 14, porque não pode ser alojado antes dessa idade, mas ele começa ali no Corinthians, no sub-9, no futsal, no sub-11, no campo, no Corinthians, Santos, enfim. E aí, assim, muita parte da vida dele está conosco, com o clube. Então, o clube tem essa responsabilidade social de terminar a formação desse indivíduo. Então, que tipo de indivíduo a gente quer criar, né? Então, o trabalho da psicologia junto com o serviço social nas categorias de base, para mim, é primordial, né? Porque senão esse menino fica largado sem estudar, que é o que acontece na maioria dos clubes. Esse menino não termina o segundo grau, não faz muito menos uma faculdade, e tudo bem, né? Hoje em dia a Federação Paulista ela exige do que o atleta de base tenha frequência comprovada e boletim na escola, mas a gente sabe que na realidade você pode conduzir de uma maneira bem fraca, que tudo bem. Mas por isso que o trabalho da psicologia e do serviço social para garantir esses direitos a esses atletas e essa formação, enquanto cidadão, dos 14 aos 20, pelo menos, que ela seja bem feita, olha,
para mim eu acho que é importantíssimo para ele chegar no profissional. Eu não tenho que ouvir nas entrevistas que psicólogo não serve para nada, não, eu não gosto de estudar, não me importo com isso, não sei o quê, né? Então, que esse atleta chegue no profissional com uma base boa como cidadão. E aí o resto só se complementa. Bom, ainda nesse espectro que a gente está conduzindo aqui no comecinho da nossa entrevista, de baixo para cima, né, da ascensão do jogador desde mais jovem até se consolidar como profissional mais para frente, eu vou fazer uma pergunta em 2 aspectos diferentes, começando para você, Laís, entender como você acredita que muitos desses atletas que chegam aos clubes não necessariamente são da cidade, alguns são escolhidos por olheiros, em algumas outras situações, e acabam tendo já desde muito jovem, deixando a família, deixando o que até então para eles era uma rotina, para ir para uma cidade diferente, um costume diferente, né? Já morando com pessoas da idade dele, o que é incomum nessa fase. Queria entender no seu aspecto como você acredita que isso pode impactar, de certa forma, a cabeça desse jogador que depois vai vir, desse jovem jogador que depois vai vir a se tornar um jogador profissional. E para você, Nilmar, já do aspecto de que você já trouxe aqui para a gente, que começou num time pequeno e depois chegou ao Internacional, o primeiro clube grande da sua carreira, e queria que você contasse um pouco dessa fase, exatamente nesse aspecto de deixar uma cidade que não era tão grande quanto Porto Alegre, chegar a um outro clube com uma outra cultura, já longe dos seus pais também, até não sei como foi no seu caso, mas que você contasse, começando por você, Laís, desse aspecto, como você acredita que essa formação, essa saída desses jovens de casa prejudica a formação dos atletas? Olha, por isso que o trabalho da psicologia é importante, serviço social, para observar essa transição que ela ocorre ali no sub-14, geralmente, né? Esse atleta sai de casa e vai, às vezes até antes, né? Mas pensando na regra, né? No que é permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com 14 anos, no sub-15, ele vem para o clube morar, né? Essa transição, ela pode... Eu observo em muitos atletas sintomas depressivos e ansiosos em atletas que fazem essa transição e têm dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, porque ele sai do contexto familiar, ele vai morar com pessoas que ele nunca viu na vida, cada um de um estado, cada um com um jeito, com um costume, né, num lugar com uma série de regras novas, com uma escola diferente, com ensino diferente. Então, é muito comum observar atletas depressivos nesse processo de transição. E muitos não conseguem ficar. Quantos eu não vejo, eu não estou aguentando, Laís, eu vou embora, mas você vai perder sua oportunidade, não me importa, eu vou voltar para minha família e volta para casa. Assim como, mesmo para atletas profissionais, eu vejo que tem muita dificuldade de adaptação no exterior. Então, foi vendido para a Alemanha. Vai lá e tem uma dificuldade enorme de adaptação, sintomas de depressão e ansiedade pode vir à tona nesse momento. Então, essas transições, elas são muito importantes de serem acompanhadas, né? Eu vivi na pele isso, né? Porque eu saí com 13 para 14 anos, né, de casa, fui morar no alojamento, com pessoas totalmente diferentes de mim, né? Gente do Brasil todo, jovens todos com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, alimentação diferente, colégio novo também, então acho que é uma mudança muito grande. Mas foi num momento diferente de hoje, né? Pelo que eu vejo, assim, né? Tem um filho crescendo aqui também em casa, e felizmente para ele vai ser melhor do que era na minha época, né? No início, assim. Porque eu lembro que eu morava 40 minutos da minha casa, né? No time que eu fui jogar, o primeiro clube, o Matsubara, a cidade a 40 quilômetros de Bandeirantes, onde meus pais moravam, e eu ia para casa uma vez ao mês só. E ali eu já sentia muita falta, né? Uma mudança grande, um menino de 13, 14 anos. Mas o que eu mais senti foi ter vindo aqui para o sul, né? Que foi mais de 1.000 quilômetros da minha casa e ficar 11 meses longe dos meus pais, morar em alojamento, aquela mesma nova adaptação, só que num clube grande, tinha aquela coisa mais eufórica, mas ao mesmo momento de estar muito longe, né? Então foi o momento mais difícil, assim, com 15 anos, eu estar morando debaixo da arquibancada de um estádio, em busca de um sonho. Clima totalmente diferente aqui do sul, um frio. Eu cheguei numa época de frio imenso. Tinha uma estrutura muito boa, claro, mas ao mesmo tempo adaptar em colégio novamente. O nível de exigência era muito maior do que eu estava antes.
Então, tudo isso foi um aprendizado, assim, para mim. E vi muitos amigos meus desistirem nesse meio caminho, porque a saudade era muito grande. Eu chorei muito em concentração. Eu ligava para meus pais dia sim, dia não. E na época não tinha como ligar como hoje. Não tinha aqui essa facilidade de hoje. E era mais um sonho mesmo, aquela coisa de menino, queria ser jogador de futebol e tinha objetivo, e eu fui forte, assim, vamos dizer assim, no início, para não desistir, porque muitos amigos meus desistiram e vários momentos tristes, mas valeu a pena hoje, pensando assim, por esse lado, mas é uma vida sacrificada, assim, de atleta profissional, né? Não só no futebol, todo atleta de alto rendimento precisa abdicar, né? Então você está longe dos seus amigos, longe das pessoas que você mais gosta, e a maioria dos amigos vem de famílias muito simples, não tem base familiar nenhuma, então a gente é educado, assim, vamos dizer assim, no futebol, né? Nos lugares que a gente vive. Então eu fui feliz em ter sempre pessoas em volta, assim, que me ajudaram bastante, mas a adaptação é difícil, assim, até mesmo depois, que jogar na França com 19 anos, com clima, com língua, tudo foi uma dificuldade, mas eu consegui superar tendo familiares sempre próximos, meus pais também sempre me incentivando e estão me apoiando, mas não foi fácil, por mais que a TV, tudo que a gente vê em torno, mostra a gente como uns super-heróis, então a gente passa por vários percalços, assim, até conquistar, assim, é difícil. Ainda mais eu que joguei depois no mundo árabe também, então foi muitas mudanças, assim, de clima, de situação e ambiente que a gente vive, né? Então, onde envolve muito dinheiro, mais ainda pressão e responsabilidade. No Sub-15, Já, Nilmar... já que você falou... Desculpa. Posso fazer só uma pergunta? Não, pode falar. Nilmar, você ia Lógico. uma vez por ano para casa, Nilmar, no Sub-15? Aqui no Sul, sim, aqui a gente era 11 meses de campeonato, Sub-15, morava muito longe, né? Então tinha folga 2, 3 dias, não tem como ir, era 1.000 e poucos quilômetros, a passagem de avião era um absurdo, não ganhava o que ganha hoje, assim, tipo. Sim. Então a gente acabava ficando por aqui, os meninos que moravam mais longe, assim, né? Essa é uma ação que a gente tenta fazer nos clubes de tentar, assim, ou de repente o treinador dar uma folga numa sexta, num sábado que não tem jogo, então fazer com que os jogadores vão mais de uma vez para casa, porque realmente uma vez é muito difícil, o atleta... Que vem atletas, né, do Brasil todo, né, gente, aqui no Sul tinha meninos lá do Norte, não tinha como, assim, tipo, na época, ainda mais os nossos pais também trabalhavam, então era outra época, né, hoje, felizmente, tem acesso, hoje você já não pode vir muito jovem só, tem que ter... Então isso é legal, isso aí foi um crescimento, assim, ao mesmo tempo que eu vivi também foi um aprendizado, assim, né, Mas felizmente meu filho, eu brinco aqui em casa que não vai precisar, se Deus quiser, passar por isso, que já evoluímos bastante nesse quesito. Seu filho tá jogando bola? Ele adora, vai fazer 8 anos, é novo ainda. Ah, legal. Eu só queria aproveitar que você falou da sua experiência internacional, seja na Europa, no futebol árabe também. Queria saber se existe também esse acompanhamento nos clubes de fora, se é diferente daqui, se é parecido. Como que foi essa experiência fora do Brasil? Olha, Noar, para mim foi a maior de todos, assim, em termos profissionais, assim, o que o clube te proporciona lá. Lá eles trabalham muito isso, e mais ainda dá para notar que eu dormia na minha casa dia de jogo, em casa, e nem dormia na concentração. Não tem concentração, né? Lá eles têm que o atleta profissional dormir na tua casa, ele tem mais conforto, tem tua família, ele vai estar mais disposto no outro dia do que prender ele dentro do hotel. Quem joga lá fora sabe isso, né? A mentalidade deles é outra. Apesar que também a gente tem que entender que os atletas europeus também, eles vêm de outro nível de educação e tudo. A gente está muito atrás nesse aspecto também. Mas sempre teve profissionais o que nos proporcionavam, assim, em termos de você ser de fora, acompanhamento com a própria família também. Eu sempre tive minha esposa junto comigo, meus filhos, questão de organização de colégio, de tudo, assim, tem um acompanhamento até para te deixar o melhor possível para você desempenhar dentro de campo, né? Que eu acho que isso é o mais importante hoje, né? E hoje a gente vê nos grandes clubes que eu tenho acesso, que evoluiu e cresceu muito esse lado, assim, porque tem mais amigos jogando até hoje e converso bastante sobre isso, então
é uma coisa essencial. E lá fora, pode ver agora mesmo, a gente está acompanhando a Eurocopa também, toda a seleção tem psicólogo, profissionais fora de campo juntos. Eu, quando disputei a Copa do Mundo também, sempre teve pessoas assim para dar esse Na CBF tinha? suporte, CBF sempre tem. Então, acho que isso aí é um investimento importantíssimo que demorou um pouco, né, para a gente entender que é necessário. Sim. Bom, agora uma pergunta para você, até, Laís, usando o gancho que trouxe o Nilmar da diferença, né, do abismo que a gente tem no Brasil e para o exterior. A gente teve um episódio muito engraçado em 2017, o Kai Havertz, meia do Chelsea, que inclusive fez o gol do título da final da Champions League, perdeu um jogo da Champions naquela temporada, em 2017, por conta de uma prova de geografia. Jogo de oitavas de final de UEFA Champions League, um grande duelo importantíssimo, e o Kai Havertz não esteve na lista dos relacionados para aquela partida por conta de uma prova de geografia na escola. Teve que perder um jogo de Champions, oitavas de final, por conta de uma prova de geografia. E eu queria entender, né, trazendo esse exemplo do Havertz, que disse o Nilmar, sobre esse abismo que a gente tem entre o futebol brasileiro e o europeu, quanto você acha que esse investimento, baixo investimento na educação, como você mesmo trouxe aqui, recentemente só a federação exige o boletim e a presença dos alunos, como você acredita que essa falta de investimento, talvez, que a gente tem aqui na educação de base, desde o princípio, para trazer esses jogadores, não só como formados dentro de campo, como pessoas formadas nas delegações que o futebol obriga, então, que seja um bom passe, que tenha uma boa finalização, mas que também tenha, a partir desse ensinamento, a partir de todas as coisas que a escola traz, um bom embasamento, um bom estudo mesmo sobre a situação, sobre a cultura e tal. Como você acredita que essa falta de investimento na educação pode impactar lá na frente para que a gente tenha jogadores que tenham um pouco mais de dificuldade para lidar com algumas questões psicológicas? Olha, eu acho que tem vários pontos que a falta de educação formal no nosso futebol afeta, né? Então, eu acho que, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que pensar que é uma obrigação dos clubes, é uma obrigação social dos clubes de futebol de estimular, de oferecer, né, de ajudar esse atleta a se formar. Você falou desse caso, mas eu trabalhei na base da Ponte Preta e uma vez aconteceu isso. Um atleta, ele estava faltando, acho que fazia um mês na escola, e o coordenador falou, não, você não vai jogar. E estava o olheiro da seleção na época, da Sub-17, olhando, ia ver o jogo. E aí ele não jogou, o menino que entrou no lugar dele foi super bem, e a partir de então foi convocado para todas as seleções. Ele jogou Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20, hoje está no time do Red Bull Bragantino, no profissional. E então, olha a oportunidade que esse menino acabou pegando e que o outro, infelizmente, perdeu por não ir para a escola, né? E o que. Nossa, Laís, mas por que fizeram isso com o menino? Porque se não tem uma punição voltada ao campo, por exemplo, não vai treinar, não vai jogar, eles nunca vão levar a sério. Então, eles sempre vão dar um jeitinho, não estou indo na escola, mas faz a prova para mim, não sei o quê. Por quê? Porque eles acham que a parte técnica, a habilidade, o talento vai sobressair a qualquer situação. E eles não podem sair da base achando isso. Eles têm que entender que, acima de tudo, está a formação dele enquanto homem, enquanto cidadão. Então, eu acho muito válido esse tipo de situação para ensinar os atletas. E por isso eu acho muito importante que as comissões técnicas das categorias de base se envolvam. Quando o treinador exige a presença dos atletas na escola, nota, aí as coisas acontecem. Se é só lá o pedagogo, assistente social, implorando para eles irem para a escola, ninguém faz nada. Agora, quando o diretor lá de futebol, quando o treinador olha para o menino e fala, você tem que ir, ele vai. Então, não é dissociada, não é futebol de um lado e estudo do outro, é uma coisa conjunta. E já tem muitas pesquisas que comprovam que o estudo formal, ele impacta na leitura de jogo, na capacidade tática, na capacidade cognitiva daquele atleta para o jogo. Então, não tem motivo para não fazer. Então, essas coisas têm que andar juntas, né? Então, eu enxergo muito isso, Lucas. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas é que me lembrei dessa situação. Mas eu acho que são coisas que são muito... Tem uma sinergia muito grande e ela tem um impacto social e de performance desse atleta. Eu achei interessante. No caso do Kai Havertz, só comentando, no caso do Kai Havertz também foi bem premiado, né? Foi
Ele passou na prova de geografia, teve até uma comemoração nas redes sociais do clube e veio a ser campeão do maior campeonato de geografia nessa temporada. Então acho que valeu a pena o estudo para a prova de geografia. Ele nunca mais vai esquecer dessa. Isso é com certeza. Eu achei interessante que a Laís falou do impacto da parte mental no desempenho do atleta em campo também, né? Não só na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um passo para cá, para lá. Eu queria saber uma pergunta que vale para os dois. De que forma que a saúde mental ou o foco, a preparação mental mesmo, auxilia no desempenho do jogador? Como que você sentiu isso, Nilmar? Você teve um momento de auge, né? Talvez em 2010, jogando uma Copa do Mundo. Você acha que isso estava aliado com um momento bom seu psicologicamente também? Sem dúvida. Acho que a cabeça... É claro, falando hoje, depois de tudo que eu vivi, né? É o que comanda a gente, né? Eu falo, a cabeça, por eu ter sentido, vivido tudo que eu vivi, aí eu vejo minha trajetória, né, na minha carreira, futebol, e os meus melhores momentos foram os momentos que eu estava mais com a minha saúde mental em dia, vamos dizer assim, limpa e clara, e com profissionais em volta de mim me dando um suporte, que o atleta profissional precisa ter esse suporte, né, para poder desempenhar e entrar dentro de campo sem estar preocupado, sem estar pensando em algo fora do campo, está centrado somente naquilo que está fazendo. E para que isso aconteça, porque é muita coisa em torno, em volta, né, do jogador de futebol. É torcedor, é diretor, em busca de resultado. Então, você deita para dormir antes de um jogo, quando você não está bem, você sabe. Quando eu entrava em campo, sabia que eu não estava bem, era quando eu estava com a cabeça com um problema extra fora de campo, e isso atrapalhava bastante. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisava estar bem comigo e focado e dedicado, acho que isso aí foi os melhores momentos meus, assim, como jogador profissional, foram esses momentos. E já no final da minha carreira eu consigo ver hoje que foram os momentos mais turbulentos que eu tive, assim, dentro e fora de campo. Não questão particular, e sim sempre ligada, voltada a problemas contratuais, aí tudo isso interferia no dentro de campo, Entendi. né? Acho que com isso que eu acabei tendo vários problemas. Meu último ano no mundo árabe foi muito turbulento, esse aspecto extra-campo, então eu já ia treinamento sem cabeça para jogar, para treinar, e aí as coisas não aconteciam como a gente pensa, aí vem as lesões, aí desencadeia muitas coisas. Sim. Eu acho que eu queria ressaltar aqui, o Nilmar falou, eu acho que esse processo é muito importante, o apoio da família, né? O apoio da, enfim, esposa, filhos, família, amigos, essa rede social de apoio ela é muito importante. Só que o atleta nunca pode confundir que isso vai substituir, às vezes, o trabalho do psicólogo. Porque eu ouvi uma frase uma vez de um psicólogo muito bacana que assim, todo mundo pode te dar um apoio e um suporte emocional, mas só o psicólogo ele tem a formação e as técnicas para desenvolver ali dentro, né? Então, às vezes, o atleta fala, puxa, não, mas eu vou ficar aqui com a minha família, mas se ele está chegando num ponto onde a rede social dele, a rede de apoio dele, familiar, já não é só isso que vai fazer ele melhorar, quando está entrando numa linha realmente de uma doença mental, é importante a procura do psicólogo, é importante que ele procure o psiquiatra, o quanto antes, na verdade, porque o quanto antes ele procurar, o quanto antes ele vai resolver, né? E aí sim, obviamente, essa ajuda especializada com o apoio da família, aí que vai fazer com que esse indivíduo melhore, com que esse atleta melhore, né? Então, eu queria só fazer esse complemento e olha, os aspectos emocionais, Anuar, eles são, eu acho que assim, quando a gente tá com a cabeça boa, tudo flui, né? Eu falo que é um tripé de performance, né? O físico, o técnico, o tático, o psicológico. Se um deles está ruim, é um tripé, ele vai ruir, né? Em especial o emocional, porque ele que comanda o resto, ele que me faz tomar decisões dentro de campo, ele que me vai fazer dar um drible, ou passar, ou cruzar, ou finalizar. Então, se essa parte emocional, cognitiva, enfim, mental, ela não está legal,
o resto tudo vai ruir, vai ceder, né? Então, é importantíssimo para que eu tenha a melhor performance possível, que eu esteja emocionalmente bem. Bom, Mas é pegando... importante só completar que a Laís falou, porque normalmente nós jogadores profissionais, o nosso entorno, eles são de pessoas que vai sempre dizer o que a gente quer ouvir, né? Acho que isso é praxe já do futebol, então a gente às vezes se perde um pouco nisso, né? Eu mesmo, no momento que eu me senti mais só, assim, vamos dizer assim, eu guardei muito para mim, e até minha esposa, minha família mais próxima me via numa situação que eu estava e não entendia muito. E a partir do momento que eu busquei um profissional, eles acabaram entendendo mais a partir que o profissional conversou com eles para explicar o problema que eu estava tendo, o que era, o que significava e tal, porque até para as pessoas que estão mais próximas da gente, familiares, né, é difícil entender essa doença, o problema psicológico, assim, vamos dizer assim, né, de um jogador de alto rendimento. E a partir do momento que eu procurei um profissional, psicólogo, psiquiatra, eu comecei a entender e assimilar e automaticamente se medicar também para poder melhorar e entender que isso é mais normal do que nunca. Tipo, não é uma coisa tão distante assim que você acaba recebendo ligações de grandes nomes do futebol, de jogadores, treinadores que se medicam, que têm auxílio profissional, que às vezes não sai na mídia, né? Minha situação foi porque eu estava ainda jogando ainda, não, e se tornou público, e eu lembro até um momento que quando me perguntaram se poderia soltar a nota, né, publicar, eu falei, não tem problema algum, não queria falar sobre isso, não queria falar sobre o assunto, até porque não me sentia bem no momento, mas hoje eu falo e espero que eu possa ajudar, assim, pessoas que passam por isso e que tem esse bloqueio que eu tive também, né, no início, de poder jogar para fora tudo e procurar ajuda de um profissional, que é difícil, cara. Eu falava assim, é difícil, porque eu cresci num meio... é uma bolha, né, o atleta vive, né, e eu mais ainda, de seleção, de clubes grandes, de tudo, de ter família, ter dinheiro, ter tudo, então tem um certo bloqueio, como posso dizer assim, uma grosseria, uma burrice mesmo, assim, de não procurar um profissional o quanto antes, né? Eu guardei muito para mim, eu fui parar em hospital, paralisei todo o meu lado do corpo, fazia exames na minha cabeça, não tinha nada, eu achava que tinha, meu coração disparava, tipo, meio com uma crise de pânico, algo assim, de outro mundo, assim, que só eu sei o que eu vivi, para eu poder procurar uma ajuda, sendo que eu já vinha sentindo há um mês antes esses sintomas, assim, que para mim não quis assumir, sim, vamos dizer assim. Mas é importante buscar uma ajuda de um profissional, sem dúvida nenhuma. E, Nilmar, eu acho que eu super entendo isso, porque veio o que o Lucas falou sobre o mito do herói, o atleta herói não pode demonstrar fraqueza. Nós, seres humanos, não podemos demonstrar fraquezas. Então, por isso que a doença mental ela é tão mal vista, porque é meio que as pessoas têm uma crença que isso está voltada a uma fraqueza do ser humano, e que é uma coisa super comum. Né? Então, a depressão e os transtornos de ansiedade hoje, segundo a OMS, são as doenças mais incapacitantes do mundo. Então, 1/3 do planeta já teve, ou tem, ou vai ter, né? Então, isso a gente tem que tirar essa ideia de que o atleta é super-herói, que ele é infalível, que ele não erra, ele é passível de erro, sim, né? Como qualquer outra pessoa, e fica doente como qualquer outra pessoa. Né? Então, mas é muito difícil chegar nesta conclusão, né, Nilmar? Chegar ali, puxa, preciso de ajuda nesta área, né? Então... e logo eu me questionava muito, né, por ser... É porque a gente, que é jogador de futebol, provavelmente o brasileiro, que já vem de uma família humilde, já é considerado o super-herói da família, muita gente depende de você, então tudo isso vai te dando uma carga, um peso maior ainda de você. Pô, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso? Mas como assim? Não quero ir treinar, tô triste, não tô feliz, e o que tá me faltando? Nada. Aí eu tentava buscar força e a força não vinha, então até eu entender que é uma coisa química. Se sente culpado, né? É muito estranho, é muito estranho. E aí, quando você fala com pessoas que não passaram por isso, não sentiram, não entendem, às vezes você acaba sendo julgado,
fica com vergonha de falar do assunto. Então, eu vivi muito isso. Aí uma pessoa já sentiu, sente. Hoje eu converso com muitas pessoas, atletas profissionais que estão passando por dificuldade. E eu consigo muito hoje ver, entender, enxergar muito bem o que é. Tipo, não tem como tu buscar me dá uma palavra de conforto. Não, tem que buscar um profissional, tu vai ter que ser medicado, tu vai ter que... Para você voltar... E até hoje eu sou medicado, tenho acompanhamento, e é muito importante, tá? E por isso, parabéns, Nilmar, porque não é fácil falar desse assunto, ainda é um tabu, mas ele é muito importante, porque quem estiver assistindo, os jogadores que estão por aí nesse país ou fora desse país que estão assistindo, para poderem se identificar e falar, puxa, eu preciso de ajuda, então deixa eu procurar, né? Do que ficar sofrendo ali calado, com vergonha, culpa. Só para trazer para a discussão, ainda nesse tema que a gente está conversando, o que eu enxergo também, aí quero ouvir a opinião dos dois, o ambiente de futebol é realmente um ambiente pouco conservador, né? Pouco conservador para ser educado, para não dizer muito conservador ainda, principalmente aqui no Brasil, onde essas discussões vêm ganhando espaço, mas ainda com um freio de mão puxado, a gente pode dizer, né? Ganhando espaço bem devagarzinho e tal. Eu queria entender de vocês como vocês acham, e aí eu vou dizer 2 exemplos aqui para exemplificar um pouquinho onde eu quero chegar, que esse tipo de coisa, esse ato de mascarar esses problemas psicológicos dentro dos jogadores podem impactar. Por exemplo, a gente tem muito e ouve muito no futebol a questão da fase, né? Como o cara tá numa grande fase, ele chuta, entra, ele dribla, o drible dá certo e tal. E na minha visão, nada mais é do que realmente uma questão de um momento em que ele tá com a cabeça boa, que ele tá com confiança para executar os movimentos que ele vem treinando. Não acredito que um jogador, quando tá em boa fase e tá treinando mais do que o normal, ou tá em algum momento diferente, não, realmente é uma questão psicológica. Eu quero entender isso de vocês também, o que vocês acham, se é realmente essa questão psicológica, se o cara tá se sentindo confiante, é por isso que ele tá numa grande fase. Outro exemplo também, a gente vê muito isso aqui no Brasil, quando um time está em uma fase difícil, não vence, a gente tem a questão da troca de treinador, e a gente opta muitas vezes por aqueles treinadores que a gente chama de paizões, né, que são bons de vestiário e que chegam para arrumar a casa. A gente viu isso no Cruzeiro recentemente, outros times optando por esse tipo de treinadores. Eu queria entender como vocês acham que esses 2 exemplos podem exemplificar um pouco como a gente mascara, às vezes, a necessidade realmente de que as pessoas tenham um psicológico bom para executar dentro de campo todos os outros fundamentos que são treinados desde o começo. Seja no quesito do jogador, quando a gente chama de fase, esse bom momento psicológico de confiança, ou quando a gente traz treinadores que arrumam um vestiário, que nada mais são pessoas que chegam ali, conversam com os jogadores, tem essa característica mais de paizão mesmo, que traz o jogador para perto, quer entender o que está acontecendo, por que a bola não está entrando e trazer essa questão psicológica. Conversando por você, Nilmar, como você acredita que esse ambiente conservador de futebol pode prejudicar, com os 2 exemplos que eu dei, o avanço dessas questões psicológicas dentro do futebol, que são tão importantes, como a Laís disse, no tripé tático, técnico, físico e psicológico? Bom, Lucas, acho que sem dúvida nenhuma, né? A gente está falando muito sobre a cabeça, sobre o que nos controla, e para você desempenhar, fazer tudo aquilo que você faz desde criança, você entra dentro do campo. Eu, particularmente, os meus melhores jogos foram esses, onde eu estava mais focado, mais concentrado e com menos interferência externa, foram os que eu mais me destaquei, assim, né? Porque a gente sabe que no futebol, nos grandes clubes, é muita briga política, é muito dinheiro, você sabe de muitas coisas nos bastidores que vocês, torcedores, não sabem. Então, às vezes você vê um jogador que não está conseguindo desempenhar num clube, ele muda de clube, no outro clube ele é o melhor jogador. Ali vários fatores, mas tudo é o ambiente que ele está vivendo e convivendo, e com as pessoas que estão em volta dele. E a respeito de treinador, eu costumo dizer que como o futebol, a cada ano que passa, ele virou mais negócio, a gente não precisa muito daquele treinador técnico de dentro de campo. Porque pode ver, os maiores clubes são jogadores que já jogaram em vários clubes, têm experiências internacionais. O que precisa é de um gestor, a gente costuma dizer. Então, para você gerir o futebol, que é uma empresa, mas você gerir 30 jogadores, cada um com uma cabeça pensante diferente da outra, de históricos do passado que até mesmo você não consegue saber de todos. Você fazer todos esses, a famosa palavra, comprar a ideia do treinador, acho que isso é o mais difícil de fazer.
E eu trabalhei com um treinador que faz isso muito bem, que hoje ele está na seleção brasileira, que é o Tite. Ele, para mim, foi o melhor treinador que eu peguei para gerir um elenco de chegar e conversar. Ele gosta muito dessa parte psicológica. Ele é aquele treinador que tu tá deitado 1h da manhã, meia-noite, ele bate no teu quarto, entrega um livro que ele leu e acha que é interessante você ler. E ele é um dos caras que está quebrando esse tabu aí que no início muitos achavam chato. Hoje ele é treinador da seleção brasileira, conseguiu buscar esse lado mais humano dentro do ambiente que fica mais fora essa parte humana e mais o profissional, vamos dizer assim. Então acho que isso é importante, Sim. você saber gerir 30 cabeças pensantes diferentes. Acho que isso é o mais difícil para um treinador hoje. Por isso que acontece de um treinador chegar num clube e não conseguir desempenhar um bom trabalho, porque às vezes tem jogadores que pensam totalmente diferente da ideia que ele está te propondo. Nossa, concordo totalmente com o Nilmar. Eu penso muito, o treinador é um líder, né? Eu acho que a importância, e aí a importância do psicólogo nos clubes, quando ele trabalha o staff, né, a comissão técnica, de trabalhar a liderança desses sujeitos. Porque eu falo que chove de cima para baixo. Então, às vezes, a gente tenta ali, eu falo que é enxugar gelo. A gente fica ali trabalhando o atleta. Quando se trabalhasse ali a comissão, a liderança dessa comissão, metade das questões que aparecem na equipe ia assumir. Né? Então, é importante, não que eles estão fazendo errado, mas às vezes uma liderança diferente, aí eu ia falar exatamente do Tite, o Tite é um gestor de pessoas. Então, quando a gente tem uma gestão boa de pessoas, as coisas acontecem, né? Então, muitas vezes eu tenho que falar com o treinador, não é com o atleta. Então, eu tenho muitas reuniões com a comissão técnica, no sentido de como eu lido melhor com cada jogador, com cada perfil de personalidade, com cada momento, né? Como eu posso, né, na preleção ou no dia a dia, trazer uma fala que eu possa ajudar a minha equipe naquele momento do campeonato. Isso tudo também é um trabalho do psicólogo. Às vezes a gente só fala que o psicólogo é para o atleta, mas na verdade, quando o psicólogo está no contexto institucional, é para a comissão técnica também, para funcionário, enfim, para todo mundo, né? E o Lucas perguntou de fase, eu acho que essa é uma outra grande crença que o futebol tem um monte de crença, né? E uma delas é da fase. E muitas vezes a gente fica preso numa fase ruim por conta dessa crença, porque a gente fica, a bola não entra, quando a fase está ruim, dá tudo errado, e a gente para de se comportar de um jeito de lutar contra isso, né? A gente fica refém dessa fase ruim. Então, o segredo é que como que a gente termina? Eu brinquei na última palestra que eu fiz com os atletas, fazia 5 jogos que a gente não ganhava, eu virei para os meninos e falo, cara, como que a gente termina com fase ruim? Com a nossa própria postura, com a nossa própria atitude, né? Eu virar e falar, realmente está tudo errado aqui, realmente a bola não entra, realmente não sei o quê, não vai adiantar de nada. E muitas vezes o clube cai nessa do roupeiro, do porteiro até o segurança, do roupeiro até o treinador, começa um discurso negativo. E essa crença faz com que a gente realmente não tenha resultado, ou demore para ter resultado. Então, eu falo muito dessa quebra de crença. Já caminhando para o nosso final aqui, infelizmente, eu queria fazer uma pergunta novamente para os dois, pensando do nosso lado, assim, que é a imprensa, nós que amamos o futebol, torcedores, imprensa, o que cabe a gente para poder enriquecer esse debate, para poder avançar no sentido da saúde mental dos profissionais do futebol, para que continue tendo melhorias, né, para que os próximos jogadores não tenham que passar por situações que o Nilmar descreveu, por exemplo. Eu queria saber como que a gente pode contribuir para essa melhoria, Laís. Anuar, só repete para mim que deu uma boa cortada. Opa, desculpa. É bem capaz de ser minha internet, mas eu gostaria de saber como vocês dois pensam que nós, como imprensa, como torcedores, como amantes do futebol, podemos contribuir para a melhora desse debate, né, para o avanço na questão da saúde mental dos profissionais do futebol? Tá. Eu acho que a primeira coisa é não
endeusar ou endemoniar atletas, né? Quando a gente faz isso com as pessoas públicas, e aí não é só atleta, é política, é artista, é tudo, né? O menino não pode respirar errado, que já vem 50 pessoas tacar pedra. Ele não pode jogar um jogo ruim, que já vê um monte de gente criticar, né? E eu sei que, enfim, muitas vezes a imprensa ganha dinheiro com isso, né? Com esse tipo de sensacionalismo. fala, né? Isso. E aí a primeira coisa que eu falo, se a imprensa quer cuidar da saúde mental dessas pessoas, que elas possam ter uma avaliação um pouquinho mais neutra, um pouquinho mais racional daquele atleta, daquele time, daquele treinador, né? Porque quando a bola não entra, não é uma pessoa culpada. Quando a bola não entra, é muita coisa envolvida. E às vezes a gente prefere apontar o culpado porque isso vai vender mais jornal, porque isso vai me dar mais ibope. E eu, às vezes, até mais fácil para o clube também apontar um culpado, porque resolve cortando aquela pessoa, mas o problema não é aquela pessoa, é um contexto. Então a imprensa tem que fazer essa análise um pouco mais criteriosa quando vai, enfim, avaliar uma performance de uma equipe, enfim, no campeonato. Na nossa gíria, cornetar menos, sabe, Anuar? Eu me lembro quando eu jogava, ficava 2, 3 jogos sem fazer gol. Eu não ligava nem o som do carro, que podia estar falando alguma coisa. Não olhava nem jornal. Hoje eu olho jornal, vejo TV. Só quando fazia gol que eu costumava assistir. Quando não fazia gol, não queria nem ver. Mas que eu joguei no Corinthians aí, que era uma pressão. Meu Deus do céu, podia ficar 2, 3 jogos sem fazer gol como atacante. Não, mas eu acho que vocês, assim, da imprensa, o que eu vejo hoje de fora, claro, quando eu jogava eu tinha essa distância, até mesmo por essas coisas também, de muitas notícias que não eram verdades e tal, e a gente acaba tendo uma distância muito grande. Eu acho que muito importante para vocês da imprensa era poder participar um pouco mais do dia a dia, que eu acho que isso aí ajudaria muito vocês a ter uma noção maior na hora de poder falar, porque vocês têm um poder muito grande, ainda mais hoje, a mídia que está hoje, o futebol, uma coisa que acontece, a proporção que toma, então, e tem muita cobrança em cima de vocês também por gerar notícias, e o futebol e os atletas brasileiros gera muitas notícias também negativas, mas acho que o importante seria vocês terem mais oportunidade de aproximar mais do dia a dia, poder entender e conhecer e encurtar um pouco mais essa distância que tem de imprensa com o jogador, que hoje é muito assessor disso, assessor daquilo, daqui a pouco a história distorce uma história que era tão simples de ser falada e resolvida. Mas é isso, eu gostaria muito que acompanhasse o dia a dia, que vocês iam entender um pouco mais o que é o mundo do futebol, porque o bastidores acontecem muitas coisas que influenciam dentro de campo. Tivemos um aparecimento especial aí na sua tela, Neymar. Acho que foi o filhão dando oi aí. Vem cá, Vem cá. Pode chamar. Oi rapidinho, vem ri, rapidinho, só oi, o tio Filipe tá oi, vem. Agora ficou com vergonha. Tá de pijama, não tem problema. Aqui, vem dar oi aqui, olha lá. Dá oi, olha lá. Oi, fala. E aí, beleza? Olha lá. Tenha muito orgulho do seu pai. Ele é o quê? Colorado, corintiano? Colorado, mas agora ele tá triste esse ano, ele falou que ele vai torcer pro Bayern esse ano. A molecada agora não quer saber mais time brasileiro, né? Tá feio. É impressionante. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai estar se encaminhando para o fim, mas antes, claro, quero deixar um espaço para vocês, tanto para a Laís quanto para o Nilmar, falarem um pouco, darem a sua última mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente sobre esse assunto tão importante, que a gente levou com leveza, era uma conversa legal, mas claro, sem deixar de lado nunca a importância da saúde mental dos atletas de futebol, e deixar um espaço também para vocês falarem de algum assunto, alguma coisa que a gente não tocou, que a gente estica aí e fala assim, não tem problema nenhum, começando por você, Laís. Na verdade, eu só queria agradecer a honra de poder falar com o Nilmar, que há anos atrás assistia pela TV e agora falo junto, então é uma honra. Queria agradecer ao Anuar, o Lucas, ótimo trabalho de vocês. Estava pensando aqui, eu falei, nossa, um TCC com o Nilmar aparecendo no podcast, vocês vão tirar 10. Sobe o voucher, viu? Sobe o voucher. Que nada, Laís. Eu me senti velho agora. Tu falou que tu me assistiu na TV. Eu falei, tô tão velho assim. Não, mas agradecer a oportunidade. Acho que é bom, é legal. Sempre que eu tenho convite, sempre falar sobre o assunto que
gente sabe que é um tabu ainda, né? Mas a gente está evoluindo bastante. Espero que eu possa contribuir aí com um pouco, aí com tudo que eu vivi. A gente tem muito que aprender ainda, até mesmo eu que passei por esse momento. Eu procuro cada dia mais aprender e poder passar também. E vocês também abrir o espaço para a gente falar sobre isso, né? Esquecer um pouco o resultado e mais a parte humana. Acho que isso é legal. Sim. E bacana. Valeu mesmo. Obrigado. Bom, é isso aí. Obrigado por todo mundo que também está acompanhando aqui no chat, um monte de mensagem, principalmente desejando os parabéns para o Nilmar por essa vitória sensacional, por essa volta por cima. Também parabéns para a Laís, uma aula da Laís, o pessoal falando aqui, é uma verdade. E ficamos por aqui, então. Um papo muito bom, muito importante. Saúde mental no futebol, como a gente precisa desmistificar essa ideia de que jogadores de futebol são pessoas alheias à nossa sociedade. São gente como a gente, com problemas psicológicos, com pressões e, claro, com um pouco de mais habilidade dentro do campo. Obrigado por todo mundo que acompanhou o Catimba Podcast. A gente fica por aqui. Fica ligado nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios. Valeu! Valeu, abraço! Valeu! Valeu, abraço, prazer, hein?